Boa noite, a paz seja com você. Nós iniciaremos agora o nosso culto ao Senhor neste domingo. Vamos nos preparar para estarmos cultuando ao nosso Deus, compartilhando a sua palavra. O Senhor se faz presente aqui e se faz presente aí com você. Então, vamos neste momento orar a Ele. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia, Senhor, que tivemos, por este domingo, ó Deus, por estarmos na Tua presença e por essa oportunidade que temos de estar na Sua presença neste momento, nesta noite, ó Deus, para louvarmos o Teu nome, Te adorar, cultuar a Ti, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, desde já receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Tu és, Senhor, abençoador dos que Te buscam. Isso está escrito lá em Hebreus. Então, Senhor, aqueles que Te buscam crendo que Tu és Senhor, já são abençoados por Ti, porque creem no Senhor. Então, ó Pai, que as Tuas bênçãos já estejam sendo derramadas sobre aqueles que Te buscam assim, juntamente comigo neste culto. Pai, desde já eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e Te peço, ó Pai, as Tuas bênçãos, Te peço que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, ó Pai, nesta noite. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Salmo 113, que diz: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai-o, o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, este é o Deus no qual nós louvamos, que nós servimos, no qual o salmista se refere neste salmo. Ele louva o Senhor por todas as coisas. O Senhor é aquele que está acima de todas as nações, que merece glória. Ele está assentado nas alturas e observa toda a terra. Ele é capaz de levantar o necessitado do pó e o pobre do monturo, do lixo. Deus é aquele que resgata o homem, a mulher, a pessoa, na condição que ela esteja. Pode ser até uma condição degradante. Deus é aquele que resgata, que ergue. E aí diz o verso 8, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que ele está dizendo para se assentar com aqueles que têm notoriedade junto à sociedade do seu povo, ou seja, tira a pessoa da marginalidade, ou seja, da margem da sociedade para o integrá-lo na sociedade. E quando nós vemos no Novo Testamento Jesus vindo com seus atos de poder, resgatando também aqueles que estavam à margem da sociedade, eram deficientes físicos, aleijados, coxos, enfim, cegos, e pessoas com enfermidades como a lepra. Então nós vemos o poder de Deus agindo, Deus manifestando seu poder desde o Antigo Testamento, e com Jesus, o nosso Senhor, manifestando o seu poder com a sua própria presença. E aqui nós estamos na presença do Senhor, seu Espírito habita com aqueles que o louvam, o adoram, que o têm como Senhor e Salvador. O seu Espírito se manifesta na igreja do Senhor. E aí no verso 9, também completando o que eu estou dizendo, ele diz: ele faz com que a mulher estéril habite em família. E também na sociedade aqui do salmista, na época de Jesus também, a mulher que não tinha filhos, ela era desprezada na sociedade.
E Deus é aquele que então faz o seu milagre, opera o seu milagre, dando condições à mulher que era estéril a ser mãe de filhos, ser alegre mãe de filhos. Então Deus é aquele que, aqueles que confiam nele, certamente se alegrarão. Então eu convido você a louvá-lo, como diz o finalzinho deste Salmo 113, finalzinho do verso 9. Louvai ao Senhor, porque Ele é capaz de alegrar aquele que nele creia, e você receberá sim a alegria do Senhor. Vamos louvá-lo neste momento, e eu convido você para louvar ao Senhor comigo. O Senhor se faz presente, creia. Ele age com o seu poder, Ele está operando com o seu poder, Ele é o Deus de milagres. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei.
Deus que opera na vida de todos que confiam e creem em Ti. Vai operando, Senhor, nessa noite, em nossos corações. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos vendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Te louvamos. Pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo Deus nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, te adoramos, Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos te louvar e te adorar. É no nome de Jesus que nós oramos, assim, já agradecidos, ó Pai. Amém. Quero compartilhar com você nesta noite um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Neste final de mês de abril e no início de maio, e todo mês de maio eu vou estar pregando no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1, verso 1. Diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus.
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição, para ocupar o lugar de Judas. Verso 25. Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Oremos mais uma vez. Pai, eis a tua palavra diante de nós. Fale conosco através dela. Te peço, eu já te agradeço, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar-lhes esta noite a seguinte mensagem: de olho na terra, com a mente no céu. Após a incontestável vitória de Jesus sobre a perseguição, o flagelo, a morte, ressurgindo dos mortos, ele foi testemunhado pelos discípulos, por aqueles que o seguiam e creram nele, e criam nele. E que, apesar de todos os acontecimentos, tiveram um outro momento de hesitação e questionamento sobre o futuro. Futuro incerto, entre aspas, que teriam dali para frente. Ou seja, vimos no texto ali eles perguntando para Jesus que era neste tempo, ou se era neste tempo que ele iria então trazer ali a restauração
a Israel. Em meio à sua despedida e partida, porque Jesus, neste capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está assunto aos céus, está subindo aos céus, no momento da sua partida, ele diz para os discípulos que não era da competência deles saber sobre os planos de Deus e quanto à consolidação do seu reino na terra e céu. Nós vimos no verso 7 que ele vai dizer: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Em meio a esse acontecimento, ou seja, tudo que estava ocorrendo ali, Jesus promete a eles força, poder espiritual do Espírito Santo, que os levariam a perseverarem em suas palavras e ensinos como transmissores, ou seja, testemunhas dessa transmissão de palavra e experiência como filhos de Deus. Então nós precisamos entender, através desse texto, em primeiro lugar, que é hora de olhar para a terra. No verso 11 deste capítulo 1 de Atos, nós lemos que 2 homens vestidos de branco, seriam anjos, apareceram junto deles, junto dos discípulos. Eles estavam olhando Jesus subindo aos céus e esses anjos apareceram ali, ao lado deles, próximo a eles. E enquanto Jesus subia aos céus, eles disseram para eles que estavam olhando para o céu: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? E eles continuam confirmando, continua este verso confirmando a volta de Jesus. Ou seja, Jesus, olha, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer, vai vir também pelos céus. Ao ouvirem isso, eles voltaram para Jerusalém, lá no verso 12, que nós lemos, e aguardaram. Cerca de 120 pessoas aguardaram em perseverante e unânime oração as instruções de Jesus acerca da unção que viria sobre eles com a descida do Espírito Santo. Nesse ínterim, Pedro propõe a recomposição do grupo dos 12. O interessante é que Pedro, ele não fica somente esperando cair do céu, digamos assim, o milagre. Ele age para recompor o time dos discípulos. A sua atenção, a sua atuação nos mostra que é necessário que haja ações na terra e que elas devem ser executadas. Pedro, ele, juntamente com os outros discípulos, naquele momento da subida de Jesus ao céu, eles estão olhando para o céu, mas os anjos, eles vão dizer para eles: olha, porque vocês estão olhando para o céu, tem muita coisa aqui na terra por fazer e vocês precisam fazer. O Senhor subiu, mas vai vir poder para vocês, vai vir força dele para que vocês atuem nessa terra. Ou seja, então, nós vemos aqui neste texto, começamos a ver que o Senhor proporciona para os que são dele atuações nessa terra. É necessário que haja um olhar nessa terra. E aí, o que Pedro propõe é justamente a substituição de Judas. Essa substituição nos ensina também que, apesar de sermos únicos por nossa diversidade humana e diferenças de personalidade, não somos insubstituíveis. Por isso devemos nos ater ao nosso proceder nessa terra. A expressão nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é uma expressão popular, cabe nesse contexto, no sentido de que precisamos
olhar para as questões que estão à nossa volta, buscando as melhores soluções dentro dos meios que a gente dispõe para a resolução dos problemas, dos conflitos que enfrentamos no mundo em que vivemos. Jesus não voltaria naquele momento para escolher um novo discípulo. Precisamos entender que, como Pedro, devemos guardar as instruções de Jesus, sem perder de vista as ações que são necessárias na vida nessa terra. Pedro, portanto, estava de olho na terra, mas com a mente no céu. Na escolha do outro discípulo, que ficaria no lugar de Judas, Pedro vai orar ao Senhor e juntamente com os discípulos eles vão lançar uma espécie de sortes, vai fazer um sorteio, mas eles oram pedindo que esse sorteio, a mão de Deus esteja presente, e ali cai sobre Matias. Pedro, ele entende essa necessidade de olhar aquilo que está à volta, olhar que coisas precisam ser feitas. Um discípulo havia se perdido, infelizmente, foi Judas. E Jesus tinha chamado 12 discípulos. Havia uma falta e Pedro detecta isso. E ali ele vai propor que essa falta fosse preenchida, para que o time estivesse completo. Jesus havia chamado os 12 e haviam outros discípulos que estavam junto dele. Então havia uma necessidade, pelo menos um entendimento de Pedro. Há coisas que olhamos à nossa volta no dia a dia, mas muitas vezes nós somos indiferentes a elas. O intuito de Pedro era o intuito de trazer um equilíbrio, aquilo que estava faltando, ou seja, cooperar para que as coisas funcionassem. Precisamos olhar isso nessa terra, precisamos olhar isso, sim, com a nossa mente voltada para o céu, buscando do Senhor a direção, buscando nele a força. E é isso justamente que Deus faz através de Jesus, com a promessa do Espírito Santo, capacitando os discípulos. Então, por que a nossa mente deve estar no céu? E essa pergunta que nós fazemos, por que nós devemos ter então o nosso pensamento voltado para o céu, de olho na terra? Isso é muito importante, para estarmos de olho em tudo o que está acontecendo à nossa volta, nos situarmos nas questões. Mas o cristão, ele precisa e deve estar com a sua mente, seu pensamento voltado para o céu, ter o seu pensamento no céu. Por quê? Porque a força vem do alto, a força vem do céu. Jesus promete aos discípulos um revestimento dos céus que os fortaleceria. O Espírito Santo, no verso 8 que nós lemos, mas recebereis poder, e aqui é dinamis, no grego, o dinamismo. Vocês receberão dinamismo, vocês receberão algo que vai proporcionar uma explosão interna, ou seja, algo que vai fazê-los crescimento, que vai impeli-los para algo. Mas recebereis então esse dinamismo, este poder, este fortalecimento ao descer sobre vós o Espírito Santo, palavras de Jesus. E esse Espírito prometido por Jesus aos discípulos, que lhes anunciado, foi anunciado para eles durante a vida e ministério de Jesus na terra, que está relatado nos evangelhos, inclusive Lucas, que foi autor deste livro de Atos dos Apóstolos, e ele lá no início vai falar para o seu amigo Teófilo que ele fez um primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. Este Espírito não se trata meramente de uma inspiração.
mas de uma ação real de Deus, capaz de proporcionar aos que a experimentam uma capacitação extraordinária para desempenho de suas atividades entre os homens. Ou seja, no mundo, e aqueles que não conhecem o Espírito Santo de Deus, na profundidade no qual Jesus é pregado nos evangelhos, é anunciado nos evangelhos e fala do seu Espírito nos evangelhos, entende que pode haver uma certa inspiração, eles podem ser inspirados de alguma forma neste mundo. Mas para o cristão, a inspiração aqui em Deus, ela está para além desta inspiração na qual nós conhecemos no mundo. É uma inspiração que é concreta, manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Ele está para além da inspiração no qual nós conhecemos neste mundo, o que falamos, algo que possa nos inspirar. Aqueles que creem em Deus e buscam do alto, do céu, o seu poder ou o seu dinamismo, então a sua força, recebem esta capacitação, a capacitação do Espírito Santo de Deus, que é uma capacitação real, que é capaz de proporcionar àqueles que experimentam um desempenho nas suas atividades entre os homens neste mundo. Então, é importante afirmar aqui que há uma relevância de Jesus nessa capacitação para os seus discípulos em testemunhar dele. Para testemunho, ou seja, na confirmação da ação de Deus, da ação de Jesus na vida destes homens. A sua manifestação pessoal em obra e palavra. Este é o testemunho de Jesus que aconteceu com os discípulos e depois com aqueles que foram recebendo a mensagem dos discípulos, também tiveram a manifestação da palavra e da ação do próprio Deus em Cristo Jesus através do seu Espírito Santo ao longo da história, até chegar ao nosso presente, aqui. O capítulo 2 deste livro de Atos que nós estamos lendo, ele descreve essa manifestação que foi marcante, uma manifestação marcante de Deus na vida daqueles homens e mulheres. Manifestação essa que é ativa, como eu disse, no âmbito de toda a história da igreja e alcança o nosso presente, alcança você que ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus na tua vida. Dessa forma, com o ingresso numa vida marcada por uma nova dimensão espiritual, os discípulos não tinham mais como olhar para o mundo e suas relações senão sob a ótica de uma vida terrena em conjunto com uma ação espiritual concretamente manifesta. O Espírito é aquele que conduz a igreja nas suas falhas, porque é composta por homens falhos, mas há uma ação do Espírito na vida daqueles que creem. É a partir daí que vemos as ações dinâmicas, então, de Pedro, bem como dos outros discípulos e em seus discursos e ações. Então, estejam lendo comigo e acompanhem as mensagens do livro de Atos. Estejam lendo o livro de Atos, vocês vão ver essa manifestação. Alguns vão dizer e vão sugerir que o livro de Atos tivesse o nome de Atos, não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque há uma ação muito poderosa da manifestação do poder de Deus através do seu Espírito na vida dos homens que compõem a igreja nascente através de Pedro. Assim, vemos que nós devemos estar
com olhos na terra e ter o pensamento no céu. Que isso deve ser prática e fazer parte da prática da vida da igreja. Ela fez parte da prática da vida da igreja que nasceu com Pedro e com os outros discípulos. Na força, no poder, no dinamismo, no fortalecimento do Espírito de Deus, que é manifesto naqueles que creem. Assim, esta manifestação de Deus, este poder de Deus, fez com que estabelecesse as bases cristãs de atuação neste mundo, a fim de que, a partir dos discípulos ali, houvesse a testemunha do reino de Deus e das suas virtudes. Então, estas bases estabelecidas por Deus na história, da sua manifestação para um povo, o chamamento de um povo, a escolha de um povo, para que através deste povo fosse anunciado este Deus Criador, Senhor de toda a terra. E através deste povo o anúncio, ou o prenúncio do Messias, o Salvador ungido, que é Jesus. E aí nos evangelhos Jesus vem e se manifesta com o seu poder. Padece por nós, vence a morte, é assunto aos céus e cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, batizando a sua igreja, então, com a sua presença, estabelecendo, portanto, através daqueles que são cristãos, a base de sua atuação no mundo, que traz a manifestação e o testemunho do reino de Deus e das suas virtudes. É isso. Cristão não é aquele que simplesmente se declara o ser. Eu sou cristão, e talvez esteja até na moda dizer, eu sou cristão. Mas, na verdade, cristão é aquele que está de olho na terra, buscando entender a realidade e contribuir com ações práticas que proporcionem o bem-estar comum na sociedade. Não somente isso, mas que também esteja com a mente no céu, ou seja, com o seu pensamento aberto e ligado àquilo que é capaz de trazer não somente inspiração, mas a força espiritual para suportar e dirimir as adversidades destruidoras que se apresentam no mundo, visando estabelecer os valores vividos e ensinados por Jesus e sua aplicação nas relações humanas e ecológicas, porque estamos no mundo, fazemos parte do mundo, e esse mundo não se compõe apenas de homens, da humanidade, homens, mulheres, pessoas, mas de animais. A terra sofre com a nossa destrutividade. A terra sofre com o nosso descaso. Alguns vão dizer que o coronavírus é uma reação da própria terra. Talvez, que está sofrendo tanto, e com esta paralisia da humanidade, com este offline, né,
em espera da humanidade, a natureza ela está agora respirando. E é algo até terrível, né? Porque enquanto podemos estar, e muitas pessoas estão sendo sufocadas, estão tendo falta de ar por causa do vírus, um vírus que causa falta de ar e, infelizmente, ceifa vidas, retirando delas a possibilidade de ar, do ar que tanto precisamos para respirar. A natureza está respirando um ar muito mais puro. Então, pense um pouco, devemos pensar um pouco, devemos olhar para a palavra de Deus e pensar nas nossas ações, devemos entender que o Gênesis, ele diz lá que nós devemos, juntamente com a natureza, com os animais, governar o mundo. Não é para nos sobrepujarmos sobre eles. Devemos estar com a nossa mente ligada na terra e nessas coisas, mas também com a mente no céu, com o nosso pensamento aberto a essas questões, e mais ainda aberto à força de Deus, do Espírito de Deus, às coisas de Deus, para poder suprimir tantas diversidades. Precisamos proporcionar a possibilidade de sustentação e conservação da vida. A aplicação dos valores de vida que Jesus traz podem ser aplicadas nas relações humanas e podem ser aplicadas, podem e devem ser aplicadas nas relações ecológicas, para trazermos um equilíbrio, sustentabilidade, uma palavra que tem sido aí, já foi muito falada e ainda continua em voga, para que a vida seja conservada. Estejamos neste momento ainda de quarentena, não somente pensando em como será a nossa volta para as atividades normais de produção e trabalho e de consumo, mas também pensando em nossas ações, pensando o que estamos fazendo para contribuir, para construir e não para destruir a natureza, a humanidade, conservar a vida. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, que nós vemos Deus, Ele cuidando do povo. E lá no Antigo Testamento, com Moisés e tudo mais, dando várias regras, que a gente até não entende muitas delas, mas certamente, no geral, que você entenda, era para a conservação daquele povo. E Deus, na história, o conserva de forma, muitas vezes, aí, milagrosa. Ou seja, Deus vem provando através do seu povo e depois com a abertura para toda a humanidade, do acesso a Ele em Cristo Jesus, que Ele é o Deus da vida, que Ele quer que vivamos. E você pense nisso, que você tenha os seus olhos voltados para a terra, mas também o seu pensamento para o céu, para as virtudes de Deus. Certamente você vai contribuir para a vida, para a construção e não para a destruição. Quero orar com você neste momento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus,
Porque a tua palavra, ela, Senhor, ela é atual. E ela nos mostra o quanto Jesus, nos 3 anos de ministério, quanto trabalho ele teve para ensinar que o Senhor é o Deus que continua sendo Deus da vida e que quer a vida da humanidade preservada. Senhor, que o Senhor esteja agindo em nossos corações, que o Senhor esteja operando em nossas vidas para que saiamos deste olhar para nós mesmos, deste olhar egóico. Ó Deus, para que saiamos deste olhar, Senhor, que acaba sendo muitas vezes destrutivo, não só das relações humanas, ó Deus, mas também em relação à natureza. Que o Senhor dê a cada um, Senhor, a capacidade do Teu Espírito Santo, a cada um que crê no Senhor e busca a Ti, deseja do Senhor ter do alto esta capacitação, esta força, esse dinamismo do Teu Espírito Santo, para que tenha um olhar, não somente um olhar pobre, Senhor, um olhar mesquinho, terreno, mas que o seu pensamento esteja voltado para Ti, buscando, Senhor, em Ti a direção, buscando em Ti, Senhor, as virtudes necessárias, as virtudes da vida, e aplicando-as na sua prática de vida. Que o Senhor esteja agindo e atuando em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, pelas nossas omissões e indiferenças, ó Deus. Sejam elas nas relações humanas, sejam elas, Senhor, na atuação destrutiva na natureza. O Senhor esteja nos dando, pelo Teu Espírito Santo, este amor que o Senhor nos ensina para com os homens, para com a natureza, Senhor, para que nossas ações sejam ações que visem um futuro, seja ele qual for, mas um futuro de vida, um futuro de paz, um futuro, Senhor, ó Deus, e não um futuro de destruição, de morte, ó Deus. Conduz-nos assim, Pai. Pedimos, ó Deus, aqueles que são a Tua igreja nesta terra, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, nos ajude, Senhor, ó Deus, que não haja contaminação, Senhor, como nos ensina o apóstolo Paulo, a formatação com as coisas deste mundo, mas que a nossa mente esteja sendo renovada dia após dia pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, para que entendamos qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor nesta terra. Muito obrigado, Deus. Assim eu oro, assim eu Te agradeço, e em nome de Jesus que eu faço. Amém e amém. Nós chegamos ao final do nosso culto. Se você tem o desejo de ofertar, de dizimar, somos uma igreja. Então nós sobrevivemos dos nossos dos dízimos e ofertas daqueles que participam da nossa igreja, daqueles que com amor nos seus corações, temor a Deus e amor ao Senhor em primeiro lugar, alegria nos seus corações também, movidos por Ele, ofertam. Se assim você deseja fazê-lo, que você oferte, esteja fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Deus certamente vai abençoá-lo. Quero convidá-los a estar conosco também durante a semana, nos nossos cultos,
pela internet e as nossas também os nossos estudos, que estão todos ali descritos, né, relatados na página da nossa igreja, www.ibcrecreio.org. Entre e nos acompanhe. Eu quero encerrar este nosso culto orando mais uma vez com você, orando por você e também orando por esta pessoa que você talvez já esteja orando ou que pediu oração por você, através de você, para que você ore por ela. Então, eu quero estar intercedendo também por essa situação que estamos vivendo. São mais de 4.000 mortes no país. Diante do que vimos no cenário mundial, em termos de números, isso nos parece pequeno, mas é muito em termos de vidas que foram perdidas, e nós sentimos por isso, certamente. Esse deve ser o nosso sentimento, mas devemos contribuir para que isso não avance, para que isso seja de alguma forma estagnado, para que haja então os anticorpos necessários em nossa população para que venha resistir este vírus que eu denomino como vírus maldito. Da onde veio, aí há tantas especulações, né? Mas o fato é que ele é um vírus maldito. Então vamos orar. Nesse momento quero orar com você. Pai, mais uma vez, Senhor, coloque em oração diante de Ti, juntamente com essa pessoa que ora comigo. Ó Deus, vivemos esses dias, Senhor, este tempo tão terrível, ó Pai, de tantas incertezas. Ó Deus, há uma sombra de morte que nos assola cada vez que precisamos sair, ó Deus, para irmos ao mercado, para irmos em locais, à farmácia, locais que são necessários, para ir ao trabalho, pessoas que estão, Senhor, trabalhando, ó Deus, que são necessárias para a nossa sociedade. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, protegendo essas pessoas, que haja a cada momento, Senhor, que elas estiverem manipulando as coisas, que elas estiverem trabalhando, Senhor, que elas se lembrem dos cuidados que elas devem ter para a não contaminação própria e de outras pessoas, ó Deus, mas que acima de tudo o Senhor esteja com elas, guardando, protegendo, na sua saída, na sua entrada. Ó Deus, temos visto que muitos agentes da saúde estão também sofrendo, ó Deus, com contágio. Alguns estão morando no próprio hospital, nos hospitais pelo nosso país. Ó Deus, é uma luta, é uma guerra, Senhor, mas o Senhor está do lado do ser humano, certamente, ó Pai. O Senhor está acima de tudo. E a nós não compete, ó Deus, entendemos. Assim como os discípulos perguntaram ali qual será o futuro e o que será que vai acontecer, qual será o nosso futuro, o Senhor vai tomar Israel. A nós não compete, Senhor. Sabemos coisas que de fato não conseguiremos entender, mas neste momento precisamos pedir e clamar a Ti, que é o autor da vida. Esteja com estas vidas, esteja, Senhor, com estes corações que estão com um sentimento de medo, com um sentimento, Senhor, de dor, ó Deus, com um sentimento de angústia tão forte. Esteja tranquilizando, esteja acalmando. Tu és, Senhor, o Senhor está sobre nós. Ó Deus, Tu és aquele que tira, que é capaz de tirar aquele que está no lixo e trazê-lo à sociedade.
O Senhor é capaz de restabelecer a alegria da mulher estéril. O Senhor é capaz, então, de restabelecer a alegria do nosso povo. O Senhor é capaz de restabelecer a alegria daqueles que, ó Deus, por hora têm chorado. Senhor, cremos em Ti e o Senhor é poderoso. O Senhor está acima de tudo. Sabemos, Senhor, como cristãos, como crentes no Senhor, que o nosso destino final após esta vida é estar com o Senhor. Mas enquanto estamos em vida aqui, o Senhor nos ensina através de Pedro que precisamos olhar a terra, precisamos olhar as coisas que estão à nossa volta. Então nos ajude, Senhor, para que assim sejamos testemunhas do Teu amor, para que assim sejamos testemunhas cada vez maiores do Teu poder. Estabeleça, Senhor, a saúde, fortaleça, Senhor, aqueles que estão nos hospitais ali, ó Deus, nos leitos, para que eles saiam, ó Deus, o mais rápido possível, ó Pai, para que outras pessoas que estão necessitadas estejam nos seus lugares e sejam reabilitadas logo. Ó Deus, esteja atuando, Senhor, sobre os nossos governantes, sobre todas essas questões, ó Pai. Que haja a Tua mão, que haja o Teu poder sobre elas e sobre nós. Abençoa, Senhor, a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, essa pessoa que ora comigo. Abençoa o seu lar, ó Deus. Abençoa, Senhor, o seu dia a dia, Pai. Guarda-nos, ó Deus. Eu te peço todas as coisas, ó Deus. E te peço, Senhor, que, embora as lutas que temos, que o Senhor nos dê uma semana guardado sob a Tua proteção, com a Tua bênção e com a Tua vitória. Eu oro e te agradeço, e em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero despedir neste momento com a bênção apostólica do Senhor. Feche seus olhos. Que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no Senhor.